Como assim, então, Rosana? Você me chama para gravar um podcast depois de ter escrito um livro do qual eu fiquei de cara, né? Bem isso. Fiquei aqui sem saber para que lado correr, de onde surgiu isso. E aí o nosso papo todo rolou, né? Rô, tudo bem? Tudo, Flor. Tô mandando um link para você comprar meu livro. O livro? Tá brincando, né? Entrei rapidamente. Falei, não é que ela escreveu um livro mesmo, cara? Comprei na hora. Comprei na hora e fiquei ansiosíssima para chegar o livro dela. Eu lembro desse dia. Você lembra? Eu lembro que eu falei com você a respeito, né, com alguns amigos. Você foi a primeira a comprar, depois veio mais uma outra amiga em seguida. E eu fiquei muito feliz, até porque quando eu estava morando em Sorocaba ainda, eu voltei recentemente para cá, né? E como você já sabe, eu deixei a carreira executiva e eu tinha muita vontade de escrever um livro. Mas era um livro que tivesse um propósito, não um livro qualquer, e nem sobre carreira, nem sobre trabalho, não queria falar sobre isso. E como eu já tinha começado a escrever em 2019, eu pensei comigo, né? Por que não eu continuar o que eu estava escrevendo? Porém, um livro você não escreve do dia para a noite. Um livro você tem que viver, você tem que sentir. E aí você começa a escrever. E aí você também tem que pensar o porquê você vai lançar esse livro. Às vezes você escreve por escrever, porque você precisa desabafar sua alma, né? O espírito, né? Nem sempre você vai lançar, mas quando eu lancei, vi que era possível, comecei a estudar as questões de inteligência artificial, vi que podia ser revisado de forma muito rápida e fácil, sem precisar de aquele monte de burocracia de editoras, enfim, e que já existia uma plataforma, inclusive, para escritores iniciantes. Eu falei assim, pronto, aí, tá aí. Uma plataforma para uma escritora iniciante, sou eu. E aí foi que eu lancei, escolhi a capa, e a capa tinha que ser temática yin e yang, que para mim é um propósito de vida, né? Um propósito de espiritualidade, falar sobre yin e yang, mas é um tema muito longo e muito profundo. Não Pois tem é. como eu desenvolver num podcast e num livro apenas. Então, quando eu li o título, eu falei, foi a Rosana mesmo que escreveu isso? Porque eu conhecendo você, como eu conheço já há alguns anos, e todas as conversas que a gente já teve sobre tanta coisa, né? Eu falei, mas aonde a Rosana quer chegar com esse título? Não existe relacionamento homoafetivo. E outra, desconsidere tudo aprendido até hoje. Eu falei, não, eu tenho que ler esse livro rápido. Então, assim, Rô, de onde surgiu esse tema, né? Porque até o momento de se escrever um livro, que já é uma tarefa não tão fácil, né? Da onde veio esse conceito de não existir relacionamento homoafetivo? Ele está diretamente ligado nesse yin e nesse yang, que a capa já é chamativa, né? Uma capa que já mostra ali um determinado contraste, né? Contraste mais uma harmonia ali, né? Sim, Fala sim, um pouco Érica. sobre isso pra gente. Sim, Érica. Acredito que nada é por acaso e que tinha que ser você para me entrevistar nesse Ai, que podcast. honra. Inclusive, estou pensando em criar esse canal Pod Yin Yang. Hum, Para poucas pessoas me conhecem profundamente, tão profundamente quanto você, né? Você é uma pessoa que me conhece muito, muito mesmo. Acredito que nem minha família me conhece a tal ponto, né? Então, eu vim nesse planeta com a missão de equilibrar a energia Yin, né? Porque o meu Yang é muito forte, é muito absoluto, né? É muito imperador. Então, eu sou a pessoa que executa, a pessoa que vai e faz isso e aquilo. Rosana, precisa ir para Marte. Ah, tá bom, estou comprando a passagem. E, de repente, vivendo experiências espirituais, vamos colocar dessa forma, né? Desde a época que meu pai faleceu,
Eu fui buscando filosofias, espiritualidade e o desenvolvimento. E desde então eu comecei a perceber que tinha alguma coisa que não estava em equilíbrio. E era a energia yin. Então vamos entender um pouquinho para quem está assistindo isso, né, nos vendo agora, o que seria esse yin e esse yang, que aliás é um capítulo do seu livro. É o capítulo, deixa eu ver qual que é aqui. Já é o 2 aqui, ó. Minha amiga dois, CDF. no capítulo 2 você já fala da dualidade de yin e yang. Eu li rapidíssimo um, porque eu queria chegar no 2 já. Então, quando a gente fala de dualidade, a gente se aprofunda um pouco na espiritualidade. Se a pessoa pesquisar sobre as leis herméticas, então eu não vou ficar me aprofundando sobre leis herméticas aqui, mas se o ser humano for no Google, no Gemini, né, hoje, lá, quais são as leis herméticas? Então, ela vai entender, né, sobre isso. Mas, voltando à questão da missão espiritual e do propósito de vida, o meu propósito na Terra é equilibrar a energia yin. E a energia yin e yang é uma dualidade, é uma polaridade inevitável. E o ser humano ele tem que buscar essa harmonia. Isso também é inevitável. O ser humano, se ele passar pela Terra sem tentar equilibrar a energia yin e yang, então ele não viveu. Ele sobreviveu. Então, às vezes eu brinco, às vezes eu vejo uma mulher falando assim, não quero ninguém mandando em mim, não quero não sei o quê. Algumas citações muito enérgicas, né, da energia yang, aí eu brinco, vamos curar o feminino? Então, é uma brincadeira, porém com tom de realidade que você precisa curar o feminino. Qualquer mulher hoje precisa curar o feminino. Então, eu vim com esse propósito de curar o meu feminino e nessa cura poder, né, ajudar outras mulheres a curar o feminino. Mas aí você vai me perguntar, né? Que eu já estou vendo a sua cara. Mas por que esse tema, então? Por que você não falou só de yin e yang, né? Porque eu tive muitas vivências, experiências, né, na minha vida, né? E uma delas, voltando agora para a temática tão poderosa que é a sexualidade, eu tive algumas experiências na minha vida em que eu consegui perceber, foi muito perceptível para mim, que tudo é voltado à sexualidade, tudo é voltado ao rótulo, à caixinha, né? Então, eu tenho a caixinha da Coca-Cola, eu tenho a caixinha da Pepsi, eu tenho a caixinha dos rótulos. E eu me lembro de não conseguir me encaixar em lugar nenhum. Então, eu era muito jovem, adolescente, namorava e poxa, mas eu não me encaixo em lugar nenhum? Como assim? Como assim tem que existir letrinhas, caixinhas? Uhum. Eu não consigo me encaixar em lugar nenhum. Um dia eu vou encontrar essa resposta. E realmente, eu encontrei a resposta nas conexões de alma. Aí entra a questão da conexão. Por isso o tema. Uhum. E aí você já entendeu que a profundidade das suas conexões te levou a desrotular muita coisa, né? Tirar tudo da caixinha. Minha amiga, você sabe, tem que tirar da caixinha. Entende? Essa coisa de tudo tem que ter uma caixinha, não, isso aí é loucura. Né? Então, na minha vivência, na minha experiência, que é o tema, inclusive, do próximo livro, é autobiográfico. Então, já temos um próximo livro, Rosana. Sim. Sim, esse livro já está praticamente pronto. Claro que, claro que ainda falta, né, uma parte que eu acredito que vai ser o próximo capítulo da minha vida, porque um livro não se escreve sem viver. Esse já foi um capítulo da sua vida? Sim, esse foi um capítulo da minha vida que eu posso dizer assim, eu usei esse livro, para abertura de mentes, né? Porque você precisa abrir a mentalidade das pessoas primeiro. Não se começa falando de yin, yang, conexões de alma, e, enfim, né? E com um tema tão polêmico, sem primeiro abrir a mentalidade das pessoas. Então, o intuito desse livro foi a abertura de mentalidade. Agora, o próximo livro é autobiográfico, voltado realmente para as experiências vividas
com pseudônimos, claro, que serão citados, né? Pseudônimos de pessoas, e experiências que eu vivi e que provou exatamente que eu não pertencia a caixinha nenhuma e que eu vim nesse planeta, podemos dizer assim, para ter experiências de alma, conexões de alma. Essas conexões aqui, a gente aproveitando para, né, puxando o gancho do Yin e Yang. Você fala aqui um pedaço do livro de dialogar para construir um vínculo profundo e saudável. Dialogar esse Yin e Yang. Como que é esse diálogo entre o Yin e o Yang que tem dentro de cada um, né? Pelo que você fala aqui no capítulo. Se a gente fosse fazer uma brincadeira, assim, uma brincadeira boba e clichê, que as pessoas muitas das vezes fazem, né? Não faça isso, um exemplo, não faça isso. Né? Parece uma coisa de imperador, do Yang, né? Aí o Yin vem, né, respondendo a essa frase para o Yang, dizendo assim, mas e se a gente tentasse fazer de uma forma diferente? Então, o Yin, ele equilibra. Entendeu? Ele equilibra. E como hoje nós estamos passando por uma fase, vamos colocar, planetária, onde a energia Yin está ferida, e isso é geral, então o Yang está tendo muita força, e por esse motivo, o planeta está da forma que está. Quando você cura o feminino, você cura todas as energias, então você deixa tudo em harmonia. E o meu propósito de vida é a cura do Yin, da energia Yin. Você acredita, Rô, que esse Yin começou a ser ferido justamente por causa de você chama aqui, né, rótulos da sociedade, imposições, você fala de uma rigidez de regras, e a gente lembra até que em momentos onde a mulher tinha muito menos voz, né, quantos abusos já aconteciam, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse poder que a mulher foi ganhando, só que também em contrapartida ela foi, parece que se vestindo de uma máscara que não é dela, né? Que, pelo que você está falando, é uma força muito mais yang. É nesse sentido a cura do Yin? Sim, é nesse sentido. A mulher, ela veio à tona, mas com a energia yang, não com a energia yin. A mulher, ela não veio com o poder da energia yin, ela veio com o poder da energia yang. E ok, maravilha. Mas para regenerar a Terra, para regenerar as relações humanas, nós precisamos da energia yin, em equilíbrio. Então, o empoderamento real da mulher, ele vai acontecer com o equilíbrio das energias, não com essa coisa do yang, a flor da pele. Eu fiquei com essa sensação ao ler capítulos de desconstrução, por exemplo, né? Deixa eu até para não errar aqui. Desconstruindo preconceitos, né? Que é o capítulo 5. Depois o 6, as relações num contexto de família, né? Depois o 7, a busca pela identidade, eu achei fantástico, porque ele remete muito a essa coisa do quem eu sou, né? Onde eu posso me manifestar, né? Em quais lugares vão me dar voz, né? Então, eu acho que ficou assim claro que a energia Yin, ela é forte, ela é a contrapartida do Yang, mas ela também é doce, né? A mulher foi perdendo com esse ganho de espaço e precisando tomar frentes. Parece que ela esqueceu um pouco desse lado doce, desse lado me cuida, né? Precisa um pouco desse cuidado do Yang, né? Sim. Então, sim. houve um descompasso aí que agora precisa equilibrar, né? A mulher, quando ela começou a ganhar espaço nas profissões, no trabalho, né? Você é motorista de caminhão, você é executiva, como eu fiz uma carreira executiva. Então, ela começou a se vestir mais de yang para poder ter um espaço, porque yin não seria provável.
Seria improvável conseguir um espaço com a energia yin. Porém, aí é o engano. Aí vem o ego, a coisa da caixinha, a coisa da... não tem como eu ser doce num universo totalmente machista. Realmente é difícil. Realmente é difícil. Né? Mas o empoderamento real não é vestido de yang, nem de ego. O empoderamento real é yin. É o equilíbrio da energia yin. É a cura do feminino. Isso é o empoderamento real. E com essa cura vem o equilíbrio com o yang. E que com certeza, eu tenho certeza absoluta, eu sou muito convicta de que até mesmo o machismo seria curado. Uma vez eu li que com o avanço das mulheres em cargos de poder, em empresas como executivas, com vários cargos que antes eram só masculinos, parece que o homem ele se sentiu um pouco, e agora? O que eu vou fazer? Quem eu sou? E parece que começou assim também, falar, opa, peraí, tô perdendo espaço. Então, muito das podas em relação às posições não era nem por fatores de competição, mas era assim, tipo, o que eu vou fazer se você também fizer isso, né? E isso é muito sério, né? Ocorre uma inversão de valores. Sim, o homem começou também a desequilibrar o yang. Desequilibrar o yang. Ele começou a desequilibrar o yang. E aí, agora? Né? O que eu vou fazer? Então, espiritualmente falando, o homem ele necessita do equilíbrio feminino, do yin. Então, a partir do momento que equilibrar yin, equilibra yang. É isso, isso é uma lei. Faz parte das leis herméticas. É muito simples. Qualquer pessoa pode ir lá estudar sobre esse assunto e observar que é real. Que legal, Rô. Você tinha ideia que você ia, ter tanta gente que já tivesse interessada no seu livro? Porque assim, tudo bem, eu fui a primeira. Mas eu já sei que tem um monte de gente que depois de mim já comprou e já ficou curioso em ler. Você tinha alguma ideia de, vou escrever um livro porque eu vou ganhar dinheiro com o livro? Ou, como você disse, foi uma parte da minha vida? Eu acredito, Érica, no desabafo da alma, no propósito da alma, né? Então, para mim, o livro é um desabafo da alma. É o desabafo de uma vivência, de uma vida, de dores também, de dores, de preconceitos e de caixinhas que tentaram me colocar e que eu não pertenço. Eu não pertenço a nenhuma caixinha. Então, para mim, foi um desabafo esse livro. Você sempre foi a minha amiga diferente mesmo. A minha amiga que me ajudava a pensar diferente. É isso, mas você então, sabe... ao invés de eu levantar uma bandeira e dizer eu sou da letrinha tal e eu não aceito que me coloquem numa caixinha, eu escrevi um livro. Eu fui para o lado espiritual e intelectual, sabe? E eu me orgulho muito disso. Uhum. Porque eu fui para um lado diferente, que todo mundo vai, levanta a bandeira, muda de sexo, toma isso, toma aquilo. Não, eu fui para o lado da espiritualidade, o lado das conexões. E que eu acredito, e que é o meu propósito. Você falou uma coisa interessante, levantar bandeiras. Tem um capítulo do seu livro que você fala sobre não levantar bandeiras, mas assim... mostrar a cara, usar, você fala até de pessoas que colocaram camisetas com alguns dizeres que trazia mais ele na busca da sua identidade. Acho que até é o capítulo da busca pela identidade mesmo, se eu não me engano. E a gente vê hoje, né, tanta manifestação, tantos lugares que já existem para que esse público consiga se sentir simplesmente à vontade. Simplesmente como qualquer pessoa que está em qualquer bar da cidade, em qualquer café, né? E eu fiquei pensando no seguinte, hoje a gente está vivendo esse momento de precisar ter esses lugares, mas eu sinto no seu conceito do livro que isso precisaria caminhar para um lugar mais natural, sabe? Eu não preciso ir para um lugar específico para poder me sentir bem. Então, assim, é uma mudança de cabeça de sociedade
que precisa acontecer, né? Que assim, quando você falou de escrever um livro para abrir mentes, eu acredito que é para abrir mentes mesmo. Sim, sim. E confesso, minha amiga, não é para ganhar dinheiro, porque escritores que ganham dinheiro são raríssimos, né? Então, o intuito desse livro não é o dinheiro, o intuito é a abertura de mentes e mostrar o meu propósito de vida. Agora, enquanto estiver existindo caixinhas, letrinhas, lugarzinhos, né, então não vai ser natural. Nunca vai ser natural. O natural ele não vem em caixinha, porque tudo que é encaixotado é produto. O que não é encaixotado é conexão. E as pessoas falam muito pela expressão, né? As pessoas falam sem falar. Eu comentei com um amigo meu sobre o seu livro e quando ele perguntou, mas qual é o título, né? E eu falei, não existe relacionamento homoafetivo. Ele fechou a cara de um jeito, porque ele tem um namorado, mora junto. Ele fechou a cara, assim. E eu falei, não é nada disso que você está pensando. Né? Então, assim, as pessoas precisam entender que precisa ter coragem para ler. Sim. É o sair da caixinha, né? E, tipo, eu tô num lugar diferente hoje. Eu não vivo esse mundo, mas você vive. Então, se tá me impactando, se, tipo, já me fez pensar diferente em relação a coisas que eu não vivo, que não é do meu convívio. E eu falei, puxa vida, mas esse livro ele vai muito além desse lugar que tá aqui. Então, assim, todo mundo precisa ler. Todo mundo. Os que namoram, os que não namoram, os que... Todos. Todos. Casados, não casados. Todo mundo. Todo mundo vai... E você acredita? Vão achar que eu tô puxando seu saco aqui, mas eu não tô. Você sabe que eu sou crítica também. Eu sei que você é crítica. Mas todas as pessoas que não compraram, e que inclusive são minhas amigas, são pessoas que acharam que o livro era voltado para a sexualidade. Uhum. E que não é voltado para a espiritualidade. Ou seja, essas pessoas não tentaram me conhecer de verdade. Então, Érica, minha querida amiga, acredito que nós precisamos conhecer melhor as pessoas, né? E perguntar, dialogar do que se trata esse livro. É apenas a sexualidade? Não, não é. Sexualidade é algo muito forte, sim. É algo muito forte perante a sociedade, né? Mas o meu livro é voltado para a espiritualidade, conexões de alma. Por isso, né, não existe. É por isso que você fala aqui nos seus finalmente. No finalmente. Eu até gostaria que você lesse o finalmente. Posso ler gostaria de ouvir você. Uhum. Posso ler? Então, pode. Último parágrafo, gente, desse livro aqui que eu recomendo e aconselho ler. Vamos lá. A alma vive apenas o yin e o yang. Não tem aparências nesse jogo. Apenas essência e o poder da atração. A construção desse jogo, quando puro, é colocado na dinâmica do equilíbrio. Quando impuro, é colocado na balança divina do julgamento. Cabe entendermos apenas sobre almas gêmeas, chama gêmea e conexões kármicas. Ao entender essa dinâmica, fica tudo muito mais simples e claro. O sofrimento é efeito do ego. O preconceito é efeito do ego. Onde existe ego, não tem essência. Minha amiga, eu li isso aqui e eu falei, peraí, a Rô vai continuar esse livro ou ela vai escrever alguma outra coisa a mais, porque em nenhum momento aqui ela falou de alma gêmea, chama gêmea, conexões. Eu quero saber, cadê a continuação? Eu quero ver onde que tá isso, né? Então, minha amiga, já está bem guardadinho. Né? Já está, assim, uma parte está pronto já. Uma parte disso. Realmente, eu precisava curar o feminino, né? Eu precisava me sentir curada nesse sentido, até para eu conseguir terminar de escrever. Né? Então, não realmente, eu acredito muito. Agora, hoje, voltando assim para a questão de escrever, eu acredito, né, é muito forte essa questão de que a pessoa precisa viver.
Como foi esse seu processo de curar o seu feminino? Porque em muito momento aqui do livro você fala do autoconhecimento, você fala do antes de perceber o outro, você tem que se perceber, né? Antes de você reivindicar alguma coisa no outro, você tem que entender de onde é que aquilo está vindo de você, né? Então, esse curar o seu feminino passou por todos esses estágios, Rô? Como Todos foi? os estágios que você possa imaginar. Inclusive, o primeiro estágio foi a sexualidade. É óbvio, né? Quando você é adolescente, você passa pela sexualidade. É o primeiro estágio. E aí você não se encaixa em lugar nenhum, então você tem que buscar o quê? A espiritualidade. Então, foi através da espiritualidade, do autoconhecimento, que eu consegui curar o feminino. E confesso que eu ainda estou no processo de cura, né? Mas o fato de eu estar aqui falando sobre isso, escrevendo um livro e já preparando o próximo, realmente é como a cura do yin, né? A cura do feminino. Então, Você fala aqui que eu achei importantíssimo como as religiões, né, e as crenças, os vários tipos de fé influenciam na sua conduta, no seu modo de se ver, né? E você cita lugares onde a celebração dessa união ela é colocada em pauta, né? Isso vem do budismo? é, to- to- não só o budismo, né? Porque eu conheci o budismo, pratiquei o budismo por 10 anos. É uma religião oriental, uma religião quântica. Eu vou considerar que é uma religião quântica, porque ela tem mantra, então é totalmente futurista, né? Mas eu pratiquei várias filosofias, conheço muitas, mas o autoconhecimento é a melhor filosofia do mundo. O autoconhecimento é quando você mergulha em si, nas suas dores, nos seus defeitos, no seu lado sombra, e aí você acende uma lâmpada, né, para iluminar esse lado sombra, e é aí que você começa a cura. A cura vem quando você olha para a sombra, senão é impossível. Entendi. E o budismo te ajudou com isso? Porque Sim, eu tô falando isso porque a sim, gente se conheceu praticamente sim, no sim, budismo, foi o né? processo. Ali começou o processo. Entendi. Você passou por algum outro lugar que te trouxe também aberturas de consciência nesse sentido? Sim, Onde você percebeu que primeiro esse que mundo poderia se expressar sim. melhor? O primeiro ponto foi a conexão de chama gêmea em 2019. Foi quando eu comecei a escrever. Quando eu percebi, tive a percepção que eu tinha uma conexão de chama gêmea, que é uma conexão espelho, aonde mostra o seu lado sombra. Então, eu comecei a escrever em 2019. A partir dali, eu fui tendo terapias e buscando muita terapia e buscando autoconhecimento. O budismo fez parte do processo. Aí depois veio um outro grupo que eu conheci em Sorocaba, e até eu chegar na maçonaria feminina, que trabalha energia yin. Então, quando eu cheguei na maçonaria feminina, já tinha passado por muitos e muitos processos. Mas a conexão de chama gêmea foi o que deu o start em tudo. É o que te fez movimentar e escrever o livro. Uhum, sim. Que força poderosa é É essa? uma força muito poderosa. Inclusive, Dolores Cannon, né, que é uma cientista, filósofa, espiritualista, se as pessoas pesquisarem a respeito, é uma mulher que viveu várias experiências e ela consegue falar de chama gêmea de uma forma muito clara. A chama gêmea é diferente da alma gêmea. Totalmente diferente. A chama gêmea, ela mostra o seu lado sombra. Você sofre muito achando que é um relacionamento afetivo e não é. É um relacionamento de almas espelho, que vem mostrar para você exatamente o equilíbrio do yin e yang. Somente com a cura do yin e yang é que as chamas gêmeas conseguem se conectar através da cura, né? E elas não vivem um relacionamento afetivo, elas vivem a cura. Essa expansão de consciência, né? E isso está no seu próximo livro, né? Isso está no meu próximo livro. E eu vou ler isso quando?
né? Porque aqui a gente falou de energia e atração, de percepção da realidade, a gente está falando de contexto de família, né? Aliás, não falamos muito, podemos abordar um pouco mais esse tema. Sim, podemos abordar o tema né? família. A influência da mídia, espiritualidade, amor. Gente, tem muita coisa aqui. Sim, sim. Né? Muito legal. E agora, abordando um pouco o contexto da família, né, Rô? A gente percebe que muitas pessoas sofrem muito, como que eu diria? Muita poda, muita duplicidade de... Parece que veste uma máscara para sair, uma máscara para entrar, né? Dentro da própria família, né? Tipo, uma mulher, como você cita aqui, que se apaixona por uma outra mulher, ela pode contar isso para a família dela? Ela não pode, né? Então, você dá vários exemplos, inclusive, sim, né? De sim, amigos seus. Claro que você não citou nome. Não. Mas amigos que, de repente, enxugaram a cara e falaram: mãe, pai, é o seguinte, agora tô namorando um rapaz e eu vou trazer aqui e tal. Então, assim, tem vários exemplos de pessoas que apoiaram, de pessoas que não apoiaram. A situação do vozinho que você coloca aqui, que, né, eu não lembro onde que tá agora, mas assim, ficou na minha cabeça que depois de ele ouvir muito das histórias de conexão, de você falar do brilho que enxerga no olhar de cada um dos casais, né? Esse vozinho, acho que de 80 anos, você lembra dessa parte? Sim. E ele fala que o importante é o ser feliz, é o encontro, né? Sim, então, ele acaba reconhecendo sim. que o amor, ele tá realmente... as conexões, elas estão em qualquer lugar, né? Sim, Érica. A conexão em Yang, se nós fôssemos olhar para as conexões em Yang, se você observar, por exemplo, num casamento, vamos colocar um casamento tradicional. O casamento tradicional, muitas das vezes, a energia Yang não está no homem, está na mulher. E muitas das vezes o Yin está no homem. Então, mas um precisa do outro, como energia, eu estou falando. Como energia. Um está equilibrando o outro como energia. Então, se formos olhar por esse ângulo, não existe relacionamento nenhum. O que existem são energias, são conexões energéticas. Eu tenho o Yin, você tem o Yang. Então, nós precisamos um do outro. Isso. É nesse sentido. E quanto isso fica calado por esse preconceito, né, Rô? Sim. Fica calado, fica escondido, fica abafado. Puro ego. Puro ego. A importância do contexto familiar que você coloca aqui eu achei fantástico, porque muitas vezes na família que vai vir o primeiro apoio ou a primeira pedrada, né? Sim, família é o berço. Então, eu passei por isso também, né? Ainda em fase de sexualidade, né? Ainda em fase, voltando lá para a experiência sexual, né? Ainda em fase de sexualidade, onde eu ainda namorava meninos e meninas com a música do Legião Urbana, eu não sabia, né, o que estava acontecendo e nem sabia se eu pertencia a algum lugar. Então, quando eu vi, né, a família virando as costas e eu percebi que eu não pertencia a lugar nenhum, então eu era um ET. Não, peraí, eu preciso descobrir. São um ET. Aproveita que o 13 Atlas está passando, você já embarca e vai embora, né? Volto para casa, ET casa. E aí, estudando, e autoconhecimento, e muitas terapias, enfim, para chegar na mulher que eu sou hoje, aí eu imagino, né, que hoje tudo muito natural, você conversa com a família, conversa com todo mundo de forma muito tranquila. Mas mesmo assim, ainda, todos olham para você como se fosse sexualidade. Não. Não é sexualidade, porque você não tentou me conhecer. Você não veio sentar aqui comigo no sofazinho e perguntar para mim, suas experiências foram sexuais ou foram espirituais? Isso. Então, assim, eu como Rosana, hoje, que posso me considerar uma pessoa que desabafou através de um livro e que está vindo um outro livro e que realmente é autobiográfico, eu posso colocar que eu vim para viver uma experiência espiritual. Existem pessoas que estão vivendo experiências sexuais, não é problema meu.
Cada um faz o que quer e é feliz da maneira que se sente melhor. Mas eu não vim para viver experiências sexuais, eu vim para ter conexão de alma. Eu marquei aqui da necessidade do pertencimento. Quando você fala de pertencimento nesse livro, eu acho incrível, porque a dimensão que a gente atinge quando a gente se sente pertencente a algum lugar, a alguma situação ou algum momento, a liberdade que isso traz de expressão, de alma, de me deixar ser quem eu sou, está muito ligada no pertencimento. E eu não consigo ver outro caminho que não seja o autoconhecimento, o equilíbrio do yin, do yang, entender quais são essas forças que você fala. Sim. Para se sentir pertencente a um universo do qual todo mundo tá ligado, sabe? Não se sentir fora de nada. nenhum contexto. Tanto que tem pessoas que criam, né, Instagram, canais fora da caixa, né? Então, é algo fora da caixa? Isso que eu escrevi, esse livro e tudo isso que eu estou dizendo, sim, é fora da caixa. Mas se as pessoas procurarem ter autoconhecimento, elas vão entender o que eu estou falando. Talvez 70% das pessoas não entendam o que eu estou dizendo aqui, eu e você. Porque ainda precisa expandir a consciência. Com certeza. Tem uma parte aqui que agora eu vou puxar um ganchinho. Né? Não é porque eu sou da educação física, não, mas eu achei legal essa parte, quer ver? Você fala assim, ó, a grande beleza da empatia é que ela pode ser treinada como um músculo. Às vezes requer esforço, mas a compensa é escalável. Eu fiquei pensando, como um músculo? Já estava pensando eu lá, né, no supino, né, puxando barra, não sei o quê. Como é que treina né, a empatia, assim, como se fosse um músculo? Sabe, Érica, a empatia, a emoção, a razão, a espiritualidade, a consciência, tudo é treinável. Você precisa treinar. Então, você precisa escolher lugares para frequentar, você precisa escolher pessoas para fazer parte da sua vida, você precisa viver experiências, estar aberto às experiências para você sentir se você se identifica ou não. Então, a emoção é treinável também. E a empatia também é treinável. Então, tudo que envolve o ser humano envolve o treino, o exercício, né? O silêncio também é treinável. E no silêncio você encontra muita resposta. Um exemplo de treino dessa empatia seria o quê, por exemplo? Eu chego num ambiente que de cara já não me agradou de alguma forma, mas aí nesse momento eu me dou a chance de olhar por um outro ângulo? Sim. Ou uma pessoa que você vai, poxa, o santo não bateu. Ai, você dá esse exemplo no livro. Que você trombou uma pessoa assim na sua vida, que de cara você já olhou e falou assim, tem nada a ver comigo. Isso. Não é o meu estilo, não é o meu jeito de conversar, não gosta das músicas que eu gosto. E, de repente, você se deu o direito de conhecer essa pessoa, ou seja, nesse momento eu estou fazendo um paralelo, você trabalhou a musculatura da sua empatia e aí você percebeu que tinha coisas ali das quais vocês se encaixavam e acabou virando uma amizade, foi isso? Sim. Uma amizade que até trouxe frutos, né? Sim. A questão da compatibilidade é uma coisa, né, que a gente não pode confundir. Você ter empatia por alguém diferente de você é um exercício. Então, a pessoa é diferente de mim, né, eu vou me dar a oportunidade de conhecer e, de repente, pode se transformar numa ótima amizade. Porém, a convivência pode ser insuportável, porque você precisa ter compatibilidade. Né? Como eu vou falar de espiritualidade com alguém que
treina a espiritualidade? Como eu vou falar de consciência com alguém que não treina a consciência? Como eu vou falar de amor com alguém que não treina o amor? Como eu vou falar de emoção com alguém que não treina a emoção? Então, pode se tornar insustentável, né, uma convivência. Porém, a oportunidade deve ser dada a todas as pessoas para que você conheça melhor. Mas a compatibilidade é muito importante na convivência ou no relacionamento afetivo. Com toda certeza. Com toda certeza, minha amiga. Olha, tem tanta coisa nesse livro. Você pode ser considerada minha amiga CDF. Não, e você ainda faz parte de clube de livro, né? Então, menina, você acha que eu nunca me imaginei ler livro de 300 páginas em 15 dias? Olha que máximo. Faço parte mesmo. E tá sendo um barato, porque a gente aborda temas diversos, né? E os mais legais, assim, são os que são autobiográficos, porque você consegue perceber ali eu não sei, ler é um negócio muito louco. Até a Manu, você conhece, lembra da Manu? Lembro da Manu. A gente faz reuniões quinzenais do livro. E aí ela começa a falar do livro, ela fala, e essa cena? Porque na cena tal, eu virei e falei, mano, é livro, não é filme. Ah, não, mas é que passa uma cena na cabeça. Então é isso mesmo, ler passa uma cena na cabeça. E aí você começa a ver a história da pessoa, você começa a sentir a emoção dela, você chora, sabe? Você palpita, você respira fundo. Então, é muito legal. Eu respirei fundo em vários momentos aqui do seu livro, né? Falei, meu Deus, onde que a Rosana quer chegar aqui? Calma, vou ler de novo, deixa eu ler de novo. Não, mas o que ela tá querendo falar agora? Deixa eu ver o que tá... É muito legal. Acho que o mais difícil é o final, né? Que você chega ali, bom, agora vai entrar no outro assunto, mas quando, né? É só no próximo livro, galera. Tem previsão? Olha... Até início de 2026 eu já quero estar com esse livro aí em mãos. Aí a gente grava o próximo. Pode. Que legal, Rô. Muito legal. Desconsidere mesmo. Desconstrua preconceito. Aqui, ó. Eu parei, abri aqui num pedaço aqui. Posso ler? Sim. A desconstrução de preconceitos começa com a nossa disposição em agir. Reconhecer o potencial transformador que cada pequena ação pode ter na vida das pessoas ao nosso redor. E é isso, né, Rô? A gente gosta muito de criticar o outro, de apontar em cima de um pré-conceito, mas a gente não age, né? Sim. A gente não está disposto a agir em prol de entender aquilo, por exemplo, sabe? Reconhecer o potencial que você está falando aqui de ação para mudar a vida de alguém. Sim. Não, você vai lá e pá! Sim. Preconceitua a pessoa, né? Sem conhecer, gente. Que coisa inclusive, eu senti isso quando eu lancei o livro, né? Eu senti isso de pessoas próximas. Eu falei assim, poxa... a pessoa julgou o livro sem ler. Como que você coloca um negócio desse se você já namorou? Como assim, Rosana? Você está se desconhecendo? Não é? Sim, né? Como assim? Sim, né? Não é possível. Então, assim, pessoas próximas, pessoas que não compraram, né? Mas eu fiz questão de dar o livro. E tem pessoas que não compraram realmente porque achavam que era só mais um tema sobre sexualidade e que o título foi só para chamar a atenção. Não, o título não foi para chamar a atenção. É porque profundamente eu vim para viver conexões de alma, não sexualidade. Então, tanto que eu nunca fiquei com pessoas só por atração sexual. Sempre teve que ter alguma coisinha a mais, né, Rô? Conexões emocionais, né, devido ao processo de cura. Óbvio que você vai se conectar emocionalmente a pessoas que estão doentes também, como você. Então, isso daí faz parte do processo de cura, né? E conexões de alma são maravilhosas. São conexões, assim, que é inexplicável. Eu não lembro quem me falou um dia. Depois que você vê uma coisa, não tem jeito de desver. Você já
já viu, meu amigo, você não vai conseguir apagar aquilo da sua cabeça. Então é isso, depois que você atinge um lugar desse, conexões rasas, relacionamentos rasos, realmente fica inviável. Possível. Inviável. Não dá. Esses dias eu publiquei no meu stories, assim, e eu lembrei muito das coisas que a gente conversa. Se for pra fazer de qualquer jeito, melhor não. Qualquer coisa, né? É isso aí, minha amiga. Esse livro, mais uma vez, reforço aqui a questão que já foi conversado com a Érica no podcast. Esse podcast, o intuito é abertura de mentes também, como o livro, para quem não leu. Então, o podcast vai ajudar a abrir a mente e, quem sabe, você resolve ler, né? Você que ainda não leu, não comprou, resolve ler, resolve comprar, porque você não vai entender o segundo livro de jeito nenhum, porque o segundo livro fala de conexão de alma. E, gente, de verdade, vamos parar com essa coisa de caixinha, disso e daquilo. Porque eu te conheço há tanto tempo. Não. Me desconheçam, procurem me conhecer agora, de verdade.